Do terceiro ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Vamos à nossa aula de hoje de língua portuguesa. Bom, nessa página que nós vamos, nessas páginas de hoje, na página 18, e também na página 19, não se preocupem, todos os livros estão iguais, o conteúdo, nós tivemos algumas divergências aí em algumas páginas, alguns livros estão mais atualizados, porém eu gravei um outro vídeo orientando, áudio. É importante que vocês assistam a aula, o vídeo que a professora grava, para que vocês percebam qual página é para fazer. Eu mando um resuminho orientando, porém, eu quero que vocês assistam ao vídeo e acompanhem. Por isso que eu faço a leitura da página, do exercício, do texto, para que vocês acompanhem a leitura, acompanhem a explicação. Porém, tem gente que quer pegar aquele resuminho e já quer tentar fazer os exercícios. Isso não está correto. Vocês precisam aprender a assistir aos vídeos, ok? Então, nas páginas 18 e 19, nós vamos trabalhar pensando a língua, divisão silábica e a quantidade de sílabas. Porém, aqui embaixo, olha, nesse outro conteúdo, a acentuação de palavras monossílabas, já vai ter essa divergência de página. Em alguns livros, o conteúdo vai estar na página 181, em outros livros, na página 185. Então, não é para fazer página 181 e 185. Prestem atenção. O mesmo exercício, o mesmo conteúdo em uns livros, você vai encontrar na página 181. Em outros livros, na página 185. Por isso, só prestar atenção aqui no vídeo que você vai conseguir identificar qual é a página para ser trabalhada, ok? Então, vamos lá. Vamos começar na página 18. Nós já fizemos a leitura, já trabalhamos esse texto das viagens de Gulliver e agora nós vamos fazer exercícios sobre a divisão silábica e quantidade de sílabas. Desde o início do ano, nós estamos trabalhando separação silábica, quantidade de sílabas, quantidade de letras, né? Sílaba inicial, sílaba medial, sílaba final. Porém, agora nós vamos começar a compreender outros nomes. Nós temos aprendido nomes diferentes nas palavrinhas, como sílabas tônicas. Na aula passada, nós trabalhamos separação, né? Acentuação de palavras oxítonas. Então, agora nós vamos agregando mais conhecimento. Então, acompanhe na página 18. Essa é igual para todos, tá? Não tem divergência de página. Você leu uma história de aventura em que o herói sofre um naufrágio e chega a uma terra desconhecida, o reino de Lilliput. Relembre alguns personagens dessa história: o herói, os liliputianos e o rei. Agora vamos aos exercícios, tá? Separe essas palavras escrevendo uma sílaba em cada quadradinho. Então, nós temos o rei, herói e liliputianos. E você vai fazer a separação silábica, ok? Cada sílaba que você separar vai em um quadradinho. E aí vocês vão observar algumas regrinhas. Então, olha só. Observe as sílabas das palavras acima e responda: há alguma sílaba sem vogal? Se sim, qual é? Bom, galerinha, vocês vão observar que as palavrinhas são compostas por vogais e consoantes. E aí, aqui está perguntando se a sílaba tem alguma sem vogal. Vocês vão observar que não, galerinha. Geralmente, todas as sílabas, né? Vocês vão perceber aqui que tem vogais, o que muda em relação às consoantes. E aí vocês precisam relembrar quais são as vogais. Simples, né? Aprenderam lá no infantil. A, E, I, O, U. E as consoantes, as demais letras do nosso alfabeto. B, C, D, F, G, né? E aí vai. Então, galerinha, prestem bastante atenção.
Há alguma sílaba formada apenas por vogal? Se sim, pinte a de verde no quadro. Então, vocês vão observar aqui. Se tiver uma sílaba apenas com vogal, você vai pintar de verde. Procure fazer uma pintura bem clarinha, um verde claro, uma pintura bem suave para que a professora possa perceber se você está fazendo corretamente. Na palavra liliputianos, as sílabas formadas por uma consoante seguida de apenas uma letra, que é uma vogal. Então, existe na palavra liliputiano, olha só, uma sílaba formada apenas por uma consoante seguida de uma vogal. Se existe, você vai pintar de azul aqui no quadro. Novamente, um azul clarinho, tá? Para facilitar a compreensão da professora correção. Existe alguma sílaba formada por consoante seguida de vogal e de outra consoante? Se sim, pinte de amarelo aqui no quadro. Então, se você não estiver entendendo, estiver dúvida, estiver com dúvida, me chame, nós vamos fazer a leitura, fazemos a separação silábica e conversamos por chamada de vídeo, fazemos juntos, ok? Mas prestem atenção na leitura da professora que vocês conseguem sim realizar a divisão silábica. Na página 19, vocês vão ter o mesmo conteúdo também, na mesma página para todos. O que é possível concluir observando as sílabas dessas palavras? Assinale com um X. Então, você separou lá três palavrinhas, fez a separação silábica. Vocês vão poder observar o quê? As sílabas só podem ser formadas de uma maneira, uma vogal seguida de uma consoante? Se isso for verdadeiro, vocês vão marcar um X. Vocês sabem que não, né, galerinha? Porque existem sílabas com apenas uma vogal. As sílabas podem ser formadas de diferentes maneiras, por vogais sozinhas ou por vogais e consoantes? Ah, tá muito fácil, né, galerinha? Já falei. Em toda sílaba há pelo menos uma consoante? Prestem atenção no que eu já expliquei. Será que vocês vão conseguir de primeira? Aqui nesse exercício 2, leia em voz alta as sílabas do quadro. Então, tem essas sílabas aqui coloridas, vocês vão ler. E depois junte as sílabas com cores iguais e forme palavras. E vocês vão escrever nessas linhas. Então, tem que observar as cores, tá, galerinha? Não posso pegar um preto e tentar juntar com um vermelho. São as cores iguais e aí, então, eu vou formar palavrinhas. Depois, você vai copiar essas palavrinhas nesse quadro abaixo, de acordo com a quantidade de sílabas que cada palavrinha possui. Você encontrou, então, palavrinhas aqui e você vai colocar. As palavrinhas que têm apenas uma sílaba são chamadas de monossílaba. As que têm duas sílabas são chamadas de dissílaba. 3 sílabas é chamada, então, de trissílaba. 4 sílabas ou mais, polissílaba. Então, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. Aqui tem essa regrinha explicando melhor para vocês. Então, olha só. Monossílabas, palavras de uma sílaba, exemplo. Rei, pai, pá. Quando você vai fazer uma separação silábica, você vai ver que essas palavrinhas aqui têm apenas uma sílaba. Dissílaba, né, de 2 sílabas, sonho, aulas, casa. Trissílabas, 3 sílabas, trajeto, pequeno, profundo. Polissílabas, que são 4 ou mais sílabas, exemplos, pequeninos, tripulação, sonífero e até mesmo a palavrinha que nós trabalhamos aqui na aula, liliputianos. Então, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem e gravem esses nomes que são muito importantes. E agora, galerinha, alguns livros, o conteúdo vai estar na página 181 e em outros na página 185. Porém, é o mesmo exercício, as mesmas coisas, só vai mudar a página. Então, é agora que nós vamos trabalhar a acentuação de palavras monossílabas, que tem apenas uma sílaba. Releia este trecho do poema de Ruth Rocha sobre a letra E.
E com E no fim, se escreve pé, boné, café, se escreve filé, sapé, maré, se escreve chimpanzé e até busca-pé. Então, nesse trecho, há duas palavras formadas por duas letras que apresentam só uma sílaba e que são escritas com E no final. A última letrinha é a letrinha E. Que palavras são essas? Vocês vão olhar aqui, duas letrinhas, apenas uma sílaba e termina com E. E como nós chamamos essas palavras de apenas uma sílaba? Tá fácil, né, galerinha? Nós já falamos sobre isso agora e é o título desta página. Bem tranquilo. Pronuncie essas palavras em voz alta. Qual delas é pronunciada de modo forte e qual delas é pronunciada de modo fraco? Então, você vai encontrar essas duas palavrinhas, vai falar em voz alta e vai perceber que uma você fala mais forte. E as palavras com uma só sílaba, que são pronunciadas fortemente, são chamados de monossílabos tônicos. Lembra que nós falamos sobre sílaba tônica, que é forte, com mais intensidade? E a outra palavrinha, você vai perceber que ela tem um som mais fraco, e essas que são pronunciadas com um som mais fraquinho são chamados de monossílabos átonos. E agora você vai fazer aqui, ó, leia as palavras e pinte-as de acordo com a legenda. Então, você vai ler. Se ela for forte, vai ser monossílabos tônicos. Você vai pintar de azul. Lembre-se de pintar com azul bem clarinho para a professora fazer a correção. E aquelas que têm o som mais fraquinho é monossílabos átonos. Você vai pintar de verdinho claro. Então, o que você observou em todos os monossílabos tônicos que você pintou? Bom, já está bem claro, né, galerinha? Os monossílabos tônicos são palavrinhas acentuadas. Olha só, os monossílabos tônicos terminados com as vogais A, E, ou, O, seguidos ou não de S, né, para o plural, em algumas questões, devem ser acentuados. Exemplo, lá, paz, lê, fé, nó, pôs. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer essa atividade e compreender novamente a importância de ler em voz alta, observar a escrita e perceber a acentuação das palavrinhas. Espero que vocês gostem dessa aula e que consigam aprender com muito empenho. Beijo, galerinha!